Toda vez que você faz a coisa certa, então você se sente tão bem. Depois que termina, então um pouco mais da sua carne, ela perde um pouco da sua força. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da contenção que, na verdade, é o domínio próprio. Pensei em pôr um nome mais agradável nisso, só para tornar um pouco mais convidativo. Agora, vou contar uma história. Quando comecei a ser mais séria com Deus, eu ainda fumava cigarros. Eu fumei durante, eu não sei, uns 20, 25 anos ou algo assim. E naquela época, os 3 grandes pecados dos cristãos eram beber, fumar e falar palavrão. Eram esses. Bem, a Bíblia não diz nada sobre fumar, também não diz que isto é bom, que é uma coisa boa a se fazer, mas fala várias vezes de coisas sobre a gula, mas não diz nada sobre fumar. Bem, vamos deixar isso para lá. E ela diz para não usarmos linguagem grosseira. Diz para não se embriagar com vinho. Mas eram esses, beber, falar palavrão e fumar. Então, eu realmente sentia que eu precisava parar de fumar e eu sempre disse. Todos digam, ela disse. Eu disse por anos, eu nunca conseguirei parar de fumar. Bem, quanto mais você diz algo, então mais você se convence de que não pode fazer aquilo. Quanto mais você diz não consigo, mais você não consegue. E quanto mais você diz eu consigo, mais você consegue. Então eu dizia, eu sempre fui uma adolescente fofa, isso significa que eu estava um pouco acima do peso, bem gordinha. E então eu sempre dizia, se eu parar de fumar eu vou ganhar peso. Se eu parar de fumar vou ganhar peso. Eu nunca conseguirei parar de fumar. Então toda vez que eu tentava parar de fumar eu não conseguia. Durava talvez algumas horas, e então quando alguma coisa me pressionava, eu ia correndo para o cigarro. E, claro, Dave, ele falou, bem Deus, eu vou fumar até que você tire o desejo de mim. No dia seguinte, ele se levantou e nunca mais fumou. E eu fiquei... Eu disse a Deus uma vez, por quê? Você é tão rigoroso comigo. Eu conheço um monte de pessoas que também são crentes e elas fazem tantas coisas que você não me permite fazer, Deus. Mas ele disse, veja, você me pediu muito, você quer ou não quer? Então eu não posso estar aqui em cima, na TV, em todo mundo, em 100 idiomas e tudo isso parece bom para se falar, eu sou isso, eu sou aquilo e blá, 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 blá. Mas eu tenho que me manter no caminho estreito. E fora do caminho largo, que leva à destruição. E isso significa que com o melhor da minha capacidade para onde estou em meu crescimento espiritual agora, eu tenho que me submeter a Deus para que o diabo não possa controlar a minha vida. Amém? Então eu realmente queria parar de fumar, mas estava tendo problemas. Bem, nós íamos no que era chamado de igreja carismática, eles tinham os dons do Espírito e estávamos animados e os cultos naquela época duravam 3, 4 horas, então eu saía e eu saía bem no meio do culto, me deitava lá no carro e fumava um cigarro. Eu não sei o que as pessoas achavam, mas elas deviam achar que o carro estava pegando fogo, porque
Eu fazia isso. Bem, ninguém me ensinou o que estou ensinando a você. Eu tive que receber tudo isso de Deus. Então, fique feliz que isto esteja sendo entregue a você, porque eu tive que sofrer para tê-lo. Amém? Então, ninguém me ensinou essas coisas sobre o poder da confissão. Mas foi Deus. E então eu comecei a dirigir pela estrada à noite a caminho do trabalho para casa, sabe? E fumando um cigarro, dizendo: eu não fumo. Os cigarros fedem, eles me fazem feder. São um péssimo testemunho. E eu não fumo cigarros, eu odeio fumar cigarros. E sabe que em 2 semanas eu parei? Agora, não estou tentando dar algum tipo de amuleto mágico aqui, mas eu estou lhe dizendo isso, que se você continuar acreditando, eu sou viciado nisso, eu sou viciado naquilo, eu tenho mau temperamento, eu não consigo evitar a raiva, eu sou isso, eu sou aquilo outro, você tem que fazer o contrário. O que você precisa fazer é, em vez de se concentrar nas coisas erradas que você faz, você foca nas coisas certas que deveria estar fazendo. Permita repetir. Em vez de você ficar meditando, eu sou impaciente, eu tenho mau temperamento, todos esses isso, aquilo, outro e mais aquilo, em vez de meditar sobre isso, você medita na palavra de Deus, o que a Bíblia diz em Josué 1:8. Medite na palavra de Deus dia e noite para que você possa guardá-la e praticá-la. É assim que a sua mente será renovada. E então você crê que você é quem Deus diz que você é e que você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. E então a próxima coisa que vai acontecer é que você vai conseguir fazer. Você crê que você já recebeu e assim você vai receber. O que diz a Bíblia seja para você assim como você crê. Ok, você concorda comigo ou acha que sou louca? Ok. Então pare de dizer essas coisas ruins sobre você mesmo. Fale sobre quem você é no seu espírito. A Bíblia diz em Gálatas 5 que o espírito guerreia contra a carne e a carne guerreia contra o espírito. E eles são continuamente antagônicos e opostos um ao outro. Então, nós podemos querer fazer a coisa e não querer fazer ao mesmo tempo, sabe? Eu me exercito em casa e lá é muito mais fácil, porque tem um personal que vem à minha casa, ele coloca os equipamentos, traz os meus pesos, me diz o que fazer, ele coloca os pesos. Agora, quando estou aqui, eu tenho que fazer tudo por mim mesma. Então, às vezes, quando eu estou longe de casa, eu não me exercito com a mesma frequência que em casa. E não foi ontem, mas antes de ontem, eu realmente sabia que eu precisava de caminhar alguns quilômetros, precisava me exercitar. Bem, eu continuei enrolando, eu queria me exercitar, eu não queria me exercitar. Eu queria caminhar, eu não queria caminhar. Já se sentiu assim? Sim? Paulo, ó miserável homem que sou, aquilo que quero fazer eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Qual é o meu problema? Bem, o problema é que o seu espírito e a sua carne estão discutindo um com o outro. Mas, se você tiver apenas um pouquinho assim de informação espiritual, você não precisa de aconselhamento para saber qual é a coisa certa a se fazer. Amém? Você não precisa de uma profecia, uma palavra especial de Deus. Você não precisa ir ao seu conselheiro. Eu sabia que a coisa certa a fazer era andar e
Ir para academia, toda vez que você faz a coisa certa, então você se sente tão bem. Depois que termina, então um pouco mais da sua carne, ela perde um pouco da sua força. Então, toda vez que você faz isso, um pouco mais de sua carne perde a força e um pouco mais de sua carne perde a força. E então, em breve, aquilo não tem controle sobre você. Amém? Vocês entenderam? Certo. Agora, o que fez esta mensagem se acender em mim foi, na verdade, algo sobre Jesus. Hebreus 4, 15 e 16 diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de nos compreender e ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas e enfermidades. Então, graças a Deus, Jesus nos entende, porque Ele mesmo foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, e ainda assim nunca pecou. Então, Ele passou por tudo aquilo que nós passamos, mas ainda assim Ele nunca cedeu a carne, Ele sempre fez a vontade do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote e é maravilhoso estar debaixo da nova aliança. Na antiga, o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano e tinha que entrar com sangue, e ele tinha que fazer os pecados dele, os pecados do povo serem não perdoados, mas cobertos. E assim eles nunca perdiam o sentimento de se sentirem culpados, porque o pecado estava lá apenas encoberto. Mas, nesta manhã eu li Hebreus 8, 9 e 10, novamente para me refrescar, e é tão lindo, porque Deus diz nesta nova aliança que eu faço com você: eu vou perdoar os seus pecados, e eu vou esquecê-los, e eu não me lembrarei deles nunca mais. Ele não cobre os nossos pecados, Ele aniquila todos eles. É por isso que em Romanos diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na verdade, se você observar tudo isso, Jesus não apenas tomou o nosso pecado naquela cruz, a Bíblia diz que Ele se tornou pecado. Oh, como isso deve ter sido horrível para Ele. Aquela maravilhosa coisa santa se tornar pecado. Eu nem consigo imaginar. Não posso imaginar. Então, quando Ele morreu, matou o pecado. E a Bíblia diz que o pecado não tem mais nenhum poder sobre nós, a menos que nós lhe demos poder, ok? Estão comigo? Deus nunca esperaria que fizéssemos algo se Ele não nos desse o poder para isso. Concordam comigo? Isso seria bobagem. Seria tolice dizer: Joyce, ande em amor por seus inimigos, mas não vou lhe dar capacidade de fazer isso. Então, tudo aquilo que a Bíblia nos diz para fazer ou não fazer, nós podemos fazer. Mas sabe, o mundo nos deu todas essas, tudo agora é doença, sabe? Não é mais pecado, é uma doença. Isso é um encobertamento. É isso que nos dá uma desculpa para irmos em frente e continuar do mesmo jeito, porque agora temos uma doença, não é mais o pecado pelo qual precisamos nos arrepender? Romanos 6, 9. Pois sabemos, visto que Cristo ressuscitou dos mortos, que não pode morrer novamente. A morte não tem mais nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, nós morremos, então a morte não tem mais nenhum controle sobre nós também. E você já não terá mais que ter medo da morte, porque você jamais vai morrer.
Você vai deixar de existir neste planeta, mas você é um ser eterno e você nunca vai morrer. Você apenas vai sair deste reino para um outro melhor, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Ok, agora ouça, ele morreu para o pecado uma vez por todas, e a vida que ele a vive para Deus. Agora, o verso 11 vai apoiar aquilo que eu estou dizendo a você, sobre acreditar que você é livre. Então você consegue. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. A palavra considerar significa pensar ou crer. Da mesma forma, creia que você está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo. Portanto, está ali porque se refere ao que nós acabamos de ler. Portanto, não permita que o pecado reine no seu corpo mortal e o faça obedecer aos seus maus desejos. Então, se eu estou entendendo isto direito, eu não sou uma teóloga ou uma estudiosa do grego, mas também não sou burra, então me parece que isso está dizendo... Pesquisei a palavra considerar, significa contar a si mesmo, pensar, acreditar. Então, se ele diz para se considerar morto para o pecado, então eu preciso parar de me comportar como se o pecado fosse um enorme problema para mim e que eu não posso controlar a mim mesma? Porque eu estou morta para o pecado. Agora, o pecado não está morto. Ele ainda vai tentar nos irritar dia e noite, mas estamos mortos para ele. Não tem uma pessoa aqui, se você nasceu de novo, que queira pecar. Você não quer e você odeia quando você faz isso. E isso é porque você tem Deus vivendo dentro de você. Amém? Então... considere-se morto para o pecado, e mesmo se você pecar, quando você estiver bem lá no meio disso, diga, eu estou morto para isso. Então, arrependa-se, admita o que fez, peça a Deus perdão. Se precisar pedir perdão para alguém pelo que você fez, peça perdão por tudo que fez, mas ainda assim diga, estou morto para isso, e eu não vou continuar fazendo isso, porque Jesus já me tornou livre. Oh, meu Deus, ainda tenho alguns minutos? E o que gerou esta mensagem foi que eu comecei a pensar em como deve ter sido difícil para Jesus controlar a si mesmo. Apenas pensem quando ele estava no deserto, naqueles 40 dias. E o diabo o estava provocando ele estava jejuando e orando, e quando estava com muita fome, o diabo disse a ele, depois de ele ter jejuado por 40 dias, se você é o filho de Deus, o diabo, ele sempre ataca a nossa identidade. Se você é o filho de Deus, diga a essas pedras que se tornem pão. Bem, se fosse comigo, eu teria preparado um lanchinho, sabe? Talvez um não tão grande, mas só um lanchinho. Imediatamente Jesus disse, está escrito. E nós ainda não entendemos o quão poderoso isto é. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E então, isso se repetiu por mais umas 3 vezes. Eu não vou ler tudo isso, mas eu amo isto. Jesus, ou melhor, o diabo levou para o alto de uma montanha e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. Ele disse, tudo isso eu darei a você, se você se curvar. A Bíblia Amplificada diz apenas uma vez. A mentira do só uma vez é se comprometer apenas um pouquinho. Só um pouquinho. Bem, todo mundo está fazendo isso. Deixe-me te perguntar, se eu abrisse um grande pacote de biscoitos de chocolate aqui e colocasse só uma pitadinha de cocô de cachorro neles,
e te dissesse, coma um biscoito. Você não vai sentir o gosto, é só um pouquinho de cocô, só um pouquinho. Sabe, todos seriam espertos o bastante para não comer os biscoitos. Então, por que somos tão burros? Sabe, é só um pouco, eles só falam o nome do Senhor em vão 4 vezes naquele programa. Ok, eu não vou entrar nisso, você não vai gostar. Ajuda-me, Jesus, só mais isso e vou encerrar. Quando ele estava no jardim do Getsemane, meu Deus e meu Pai, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Eu acho que você quer saber onde estou. Lucas 22:39. Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. E ele lhes disse, orem para que vocês não entrem em tentação. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. E um anjo veio e o fortaleceu. Estando angustiado, orou mais fervorosamente, e seu suor se tornou como grandes gotas de sangue. Agora, estudei isso realmente pode acontecer, sabe? Mas isso só acontece quando uma pessoa está sob um tipo de estresse mais severo que possamos imaginar. Então, isto foi o quanto ele estava resistindo à tentação de não ir para aquela cruz. E vamos entender isso hoje, que Jesus foi para a cruz e morreu por nós, mas ele não queria ir. Eu acho que pensamos que ele não queria ir, mas mais do que ele não queria ir para a cruz, ele queria obedecer ao seu Pai. Então aqui está a conclusão. Você pode querer fazer a coisa errada, mas você quer obedecer a Deus mais do que você quer fazer a coisa errada. Eu não consigo evitar, fui tentado, isso é uma fraqueza para mim, sabe? Bem, eu só vou voltar aqui no ano que vem ou no outro, talvez. Ok, então se você... Bem, sabe quando os soldados chegaram para prendê-lo, Pedro rapidamente sacou sua espada e cortou a orelha de um cara. Ele deveria ser muito bom com a espada para acertar só uma orelha e nada mais. E Jesus disse, não. Não sei se ele consertou a orelha do moço, mas... Aqui está o que ele disse. Ele disse, você não sabe que se eu realmente quisesse, eu poderia chamar 6 legiões de anjos e meu Pai os enviaria imediatamente? São 72.000 anjos. Então ele está dizendo, eu não tenho que fazer isso? Deus não vai ficar bravo comigo se eu não fizer? Mas ele me pediu para fazer isso? E me surpreendeu muito quando eu vi isso, sabe? E em Mateus diz que por 2 vezes ele pediu a Deus para passar o cálice. Em Mateus fala que por 3 vezes ele foi e disse, Pai, se você puder passar este cálice de mim, no entanto, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, acho que o que eu estou pedindo aqui hoje, bem, acho que não sei o que estou pedindo. Jesus fez uma coisa muito perigosa. Ele morreu na cruz, mas não é disso que estou falando. Ele foi ao inferno, tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno, não é disso que estou falando. Ressuscitou dos mortos, levou seu sangue ao Santo dos Santos celestial e colocou no propiciatório. Ele voltou, ele se revelou aos seus discípulos e a alguns dos outros crentes por 40 dias. Não há nada que diga que ele tenha se revelado ao incrédulo. Depois, ele se foi. Bem, eu acho que essa é a coisa mais perigosa que ele poderia fazer. E sabe por quê? Ele deixou a obra conosco.
Ele disse, ok, eu vou lhes enviar o Espírito Santo, seu ajudador, seu fortalecedor, seu intercessor e vocês são agora os meus representantes pessoais, fazendo um apelo ao mundo por mim. Ele deixou isso para nós, para terminar o que ele começou. Que perigoso! E simplesmente se foi. E ele disse, eu voltarei, mas ele não disse quando. Então o que temos que fazer? Nós temos um trabalho a ser feito. Eu espero que você não tenha sido um dos 188 mil que olharam para a postagem que dizia, sente-se e não faça nada. Porque isso é absolutamente 100% do que Deus não quer que nenhum de nós aqui faça. Todos temos dons, todos temos talentos, todos temos habilidades, então nós precisamos de usar todos eles no reino. Vamos lá, louvem a Deus.